o pessoal da agência pública conseguiu, via a Lei de Acesso à Informação, as atas de reuniões realizadas pelo Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19. São muitos detalhes decorrentes dessas atas, que antes eram sigilosas e, por isso, ninguém melhor do que a Alice Maciel, repórter da agência pública aqui em Brasília, para nos contar mais detalhes sobre esse assunto. Bem-vinda, Alice, tudo bom? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite à agência pública para falar desse assunto. Perfeito. Olha, a gente viu que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e o Ministério da Saúde se empenharam na produção de cloroquina, remédio muito divulgado por Bolsonaro no auge da pandemia e que acabou se provando não ter nenhuma eficácia contra o tratamento da doença. E como se deu esse trabalho? O governo Bolsonaro ajudou alguma fábrica? Olha, nas atas não tem essa informação de que tem ajuda a algumas atas, algumas fábricas. O que a gente... Vocês estão me ouvindo? Perfeito, pode continuar. O que a gente descobriu, que foi uma informação que ficou ainda... não foi aprofundada na CPI da Covid, do Senado, foi que o Ministério da Defesa participou ativamente da decisão da produção de cloroquina na época, né? E a gente, inclusive, incluiu na reportagem os trechos das atas. Então, uma das partes falam que eles acordaram juntamente com o Ministério da Saúde a produção de cloroquina no laboratório, né, do Exército. E existe, sim, uma informação de que, do Ministério da Defesa também, que a Apsen Farmacêutica ia doar cloroquina para que a Bahia fosse um case para ser reconhecido em todo o Brasil no tratamento da Covid. Essa é a informação que tem em relação à indústria farmacêutica, né? Mas a gente não pode dizer que existe um benefício a uma ou outra. Perfeito. Isso não aparece, evidentemente. Ainda falando da produção de remédios, houve conflito de interesse entre fabricantes de vermífugos que eram citados por Bolsonaro no combate ao vírus? Isso. Outra parte também, outro trecho que a gente identificou na investigação foi que o Ministério da Defesa também, em um momento, alertou que existia um conflito de interesse entre a produção de ivermectina e de um outro composto, que também era um vermífugo, que é o da Anita. Porque, à época, a ivermectina não precisava de receita e a Anita precisava de uma receita. E aí teve uma atuação do presidente Bolsonaro para que isso fosse, que a Anita não precisasse mais. Então, ele defendeu que não precisasse ter a receita em nenhum dos remédios, e depois isso aconteceu. Caíram, a Anvisa derrubou aí a necessidade de receita para os dois remédios. Perfeito. E que história é essa de que o governo queria criar um chamado Dia Nacional do Cuidado Precoce? O governo chegou, é muito explícito ao longo da investigação, né? Uma coisa que a gente já tinha visto na época, mas fica muito evidente nessas atas, a importância que eles deram para o tratamento precoce, né? Inclusive, teve em Manaus, a gente viu isso, né? Durante todo o período da crise do oxigênio em Manaus, existia uma preocupação de que fosse implantado o que eles chamam de estratégia do tratamento precoce, e também o Tratikov, né, que a gente, na época, também foi muito falado na imprensa, que eles tentaram criar aquele aplicativo que até crianças, bebês, poderiam ser tratados com remédios que já eram... a gente já tinha informação que eram ineficazes, né? E também eles chegaram a cogitar o dia do tratamento precoce. Então, reforça ainda mais essa campanha, né, tão forte que eles fizeram aí desses remédios ineficazes para tratar a doença.
A gente vai ver na sua fala, Alice, começa a traçar, né? A gente vê que existiu um planejamento mesmo, né? Existia aí uma meta em não desacreditar, né? Mas em apostar nesses medicamentos, em vez de buscar aí as soluções que vinham sendo adotadas mundo afora, como a questão do isolamento, vacinas, a aposta foi de fato nesse tratamento. Mas você falou de Manaus e eu queria usar isso como gancho para a gente falar da crise humanitária no Amazonas, porque os documentos mostraram o que sobre isso? Realmente dá para a gente confirmar que foi tardia a ação do governo no combate ao coronavírus nessa região? Luiz, em relação aos documentos, fica sim evidente o despreparo do governo. Tem um trecho que chama muita atenção, porque houve uma reunião em dezembro, eles só foram depois. Em dezembro já existia um alerta de aumento de pessoas hospitalizadas. O governo enviou só em 3 de janeiro uma equipe que eles ainda estavam para avaliar o que estava acontecendo, né? Sendo que já existia um alerta já de um crescimento muito grande na época. E quando essa equipe esteve lá, o diagnóstico que aparece na ata é de que não existia tratamento precoce, que eles não tinham implantado o tratamento precoce. E o governo omite, por exemplo, nessas reuniões, o crescente número de pessoas que estavam sendo hospitalizadas, né? Então, o conjunto dessas atas, eles mostram muito, assim, como parecia que a diferença do que a gente estava vivendo, né, pelo que eles estavam tratando lá, assim. Claro que é um documento, né, que resume uma reunião e tal, mas parece que não tinha mesmo, dentro do governo, a dimensão da gravidade do que a gente estava vivendo, sabe? Perfeito. E ainda falando sobre o tratamento do governo Bolsonaro em relação às crises sanitárias, agora a gente queria falar um pouquinho dos indígenas e quilombolas. Nós sabemos que muitos morreram por causa da Covid, mas como esse assunto era tratado nessas reuniões? De fato, pelos documentos, a gente consegue enxergar negligência por parte das autoridades da época? Então, Luiz, foi uma coisa, inclusive voltando um pouco para Manaus, que a gente identificou que o governo só começa a tratar com urgência a crise de Manaus depois que é provocado pelo Supremo Tribunal Federal. E a mesma coisa a gente vê em relação aos indígenas e aos quilombolas, né? Também já existiam diversos alertas do que estava acontecendo, eram ações muito pontuais, de entrega em cesta básica pontualmente, mas não tinha uma ação, um projeto de governo, né, para essa crise, principalmente, né, na situação tanto dos indígenas, dos quilombolas, não existe um projeto, a gente não vê um projeto de governo para atuar nessas comunidades. Perfeito. E, bom, com consequência desse material que está sendo publicado pela agência pública, já existe alguma nova investigação em curso? Essas atas serão, de alguma forma, analisadas pela Justiça? Então, o que a gente teve já de retorno é que os senadores que fizeram aí, que compuseram a mesa da CPI, eles vão, a cúpula aí da CPI, né, eles vão pedir novamente a reabertura dos inquéritos que foram arquivados na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Porque o que aconteceu? Depois que acabou a CPI, esses documentos foram distribuídos para a Procuradoria-Geral da República, para os Ministérios Públicos e tal, e a PGR abriu 10 investigações preliminares, mas 9 foram... o procurador Augusto Aras pediu o arquivamento de 9 desses processos, o Supremo Tribunal Federal negou 3 arquivamentos, mas esses outros foram arquivados, e o que os senadores vão fazer, eu conversei com o Omar Aziz e com o Renan Calheiros, é pedir novamente, a partir desses atos novos, que são novas provas, para reabrir esses processos. Perfeito. Bom, pessoal, a gente conversou com a Alice Marcial, repórter da Agência Pública aqui em Brasília. Alice, muito obrigado, e muito importante esse trabalho que vocês estão dando publicidade hoje aí para todo mundo.
Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço. A gente queria também só alertar que é possível, a gente está pensando na semana que vem, provavelmente vamos divulgar, dar transparência a esses documentos para toda a sociedade ter acesso, outros jornalistas também.